Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho a respeito, dando-se sequência ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos prodígios dos falsos profetas. Então, aqui a leitura, a mensagem começa assim: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Então, se nós fôssemos tecer um comentário a respeito apenas desse parágrafo, nós faríamos um áudio de umas 10 horas mais ou menos. Mas não há necessidade disso. O próprio parágrafo, ele já nos diz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas. Nós entendemos que os falsos cristos e os falsos profetas, eles existem por vários fatores. Um deles é pela falta de conhecimento, falta de conhecimento das leis de Deus, que a humanidade possui. Porque se a humanidade tivesse conhecimento das leis de Deus, obviamente, esses falsos profetas e esses falsos cristos, eles não lograriam êxito naquilo que fazem. Mas não vamos julgar, também não é julgamento. Não vamos culpar a humanidade, não. Vamos, de alguma forma, jogar a responsabilidade nas costas daqueles que se dizem espíritas. Por quê? Porque o espírita é considerado, pela doutrina espírita, como os trabalhadores da última hora. Mas se existe uma classe orgulhosa, egoísta, ciumenta, com todo respeito, essa classe chama-se espírita. Eu posso dizer, porque eu estou na doutrina espírita há mais de 35 anos, aliás, uns 35 anos. E então eu já presenciei tanta coisa que, se eu fosse falar, como se diz o ditado na terra, a casa cairia. Por que eu estou dizendo isso, que a responsabilidade seria dos espíritas? Porque, sendo os representantes do Cristo na terra, obviamente, o espírita, ele tem a responsabilidade de instruir a humanidade. E quantas pessoas batem à porta da casa espírita sem instrução, sem conhecimento algum. E do mesmo jeito que ela chegou sem instrução, ela vai embora sem conhecimento. Porque aquele trabalhador ali, aquele presidente, aqueles membros da casa, não foram capazes de dizer para aquela pessoa
o verdadeiro sentido, a verdadeira finalidade da doutrina dos espíritos. Então, a humanidade é desinformada porque os espíritas, até hoje, não generalizando, mas 96% dos espíritas ainda não assumiram a responsabilidade. Com todo respeito, 96% são espíritas de bumbum na cadeira. Bumbum na cadeira. E isso é muito fácil. Mas na hora de pôr na prática, ninguém põe. Então ninguém ensina à humanidade o que significa os falsos cristos, os falsos profetas, e tem se levantado milhões de falsos cristos e de falsos profetas, porque os que se dizem espíritas não instruem a humanidade a combater esses falsos cristos e esses falsos profetas. Olha, nós temos visto tanta barbaridade. Muitas pessoas detestam a casa espírita a qual eu dirijo. Sabe por que detestam? Porque lá as pessoas ouvem o que eu estou dizendo. Quem quiser continuar na casa que eu dirijo, tem que se atrelar a Kardec. Porque na casa que eu dirijo não existe misticismo, charlatanismo, esoterismo, não existe reiki, não existe apometria, de forma que anticristo, falsos profetas, não tem vez lá. Porque a hora que eu percebo que eles estão chegando, eu já procuro orientar as pessoas, eu procuro mostrar o caminho às pessoas e, obviamente, cada um tem que fazer a sua parte. Porque se não fizer a sua parte, com todo respeito, a porta da frente é a serventia da casa. Não tocando ninguém, mas é uma forma de nós agirmos com dignidade, com respeito a nosso Senhor Jesus Cristo e fazer algo em prol do próximo, se de fato nós temos conhecimento da doutrina espírita. Então, falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obras de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhes apraz o simples bom senso, porém diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perverso um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não
no pode Jesus ter consagrado? Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. É o que eu acabei de dizer agora. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios, milagres, não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Então, existem muitas palavras aqui que não condiz com a realidade, né? Por exemplo, milagres não existe. Demônios também não existe. Isso é mitologia. Isso é invenção, que foi criado para manter a humanidade com o cabresto, como eu costumo dizer, com o cabresto no rosto, assim, as cegas das leis de Deus. Então a pessoa fica ali se preocupando com algo que não tem nada a ver com a realidade da universalidade eterna. E também nós temos que ficar atento, porque os falsos cristos e os falsos profetas, eles fazem coisas que espanta e pode muitas vezes enganar até aqueles que se dizem ter conhecimento suficiente das leis de Deus. Eles fazem coisas que, vamos usar o termo milagre, que não existe milagre. Eles fazem sarar uma pessoa ser curada, sem merecimento, sem fé. Eles infiltram em todos os departamentos que existem na face da terra, justamente para desestruturar e levar a humanidade a um estado de ignorância, onde o maior prejudicado é o próprio indivíduo, porque ninguém consegue atacar a Deus, ninguém consegue atacar Jesus. Então nós temos que ficar muito atentos, porque muitos falsos profetas e muitos falsos cristos têm aparecido, principalmente neste período de pandemias, né? Nesse período de transição, onde a humanidade está passando por grande dificuldade, né? Então tem aqueles charlatões, mistificadores, que aproveita esse estado de pobreza de conhecimento da humanidade e infiltra em vários lugares, infiltram em vários setores, infiltram em várias seitas religiosas, inclusive na própria doutrina espírita, quando os dirigentes não têm lá muito conhecimento das 5 obras básicas codificadas por Allan Kardec. Aí eles nadam de braçada. Uns se apresentam, eles se apresentam com todos os nomes e gostam de ser respeitados. Nós,
conhecemos muitos falsos profetas, muitos falsos cristos no Brasil e no mundo. Não vamos citar nomes, né? Falsos profetas, falsos apóstolos. Vejamos apóstolos na atualidade. E o interessante é que na minha cidade existe pessoas que auto se denominam também apóstolos do Cristo. Isso é um absurdo, gente. Isso é absurdo. Isso aí é para enganar as pessoas, é para manter as pessoas mais cegas ainda. E o mais interessante é que esses apóstolos, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles não trabalham. Eles não têm profissão. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eles assumem denominadas congregações, eles recebem salários por mês. E de onde sai esse dinheiro? Do dízimo dos frequentadores. Então, todos recebem dízimos para manter aqueles que se dizem representantes do Cristo como profetas e tudo mais, apóstolos, para mantê-los vivos, né? Então isso é um absurdo. E o pior é que a humanidade não para enxergar. A humanidade parece que está com os olhos tapados e não quer enxergar na frente dos olhos deles. Tem uma seita religiosa que todo ano celebram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter respeito pelo Cristo. Cristo não é assim tão insignificante, não. Celebram ali o Senhor morto. Celebra ali o canto de Verusa. Jerusa, não sei, porque não é meu forte, não é essa religião. E procissão para lá, procissão para cá. E arrecada dinheiro daqui, arrecada dinheiro dali. Mas no ano que vem, repete a mesma história. Senhor morto, crucificado. Onde é que nós vamos parar com isso? Se todo ano celebram a mesma coisa. A maioria da humanidade, se nós levarmos ao conhecimento dela, você prefere o Cristo crucificado ou Cristo descrucificado? Eles vão nos dizer que prefere o Cristo crucificado. E se nós apresentarmos a eles um Cristo descrucificado, eles vão dizer que aquele Cristo ali é um charlatão. Porque eles querem ver o Cristo na cruz até hoje, sangrando, chorando, suor, lágrimas no rosto, gemendo de dor. Agora, para os espíritas verdadeiramente espírita, o Cristo encontra-se descrucificado.
O verdadeiro espírita não tem amor nesse Cristo que vive crucificado, com aparência de dor, sofrimento, lágrimas e tudo mais. É lamentável. Onde vamos parar? Até porque tudo isso é obra do anticristo, mantendo a humanidade num estado de ignorância. E a humanidade não acorda. A humanidade não acorda. Nem a morte está conseguindo acordar os ignorantes. Por quê? Porque a pessoa morre. E no plano espiritual, ele continua cego, não acreditando que desencarnou. E vive no plano espiritual dormindo, esperando, acreditando que um dia nosso Senhor Jesus Cristo virá libertá-lo, ressuscitá-lo. E o mais interessante é que eles acreditam que Jesus voltará um dia à Terra, numa carruagem. Eu só peço para ele, coitadinho, não vim agora não, porque com esse coronavírus aí ele pode sair mal dessa. Porque o Cristo que a humanidade acredita é um Cristo pobre, é um Cristo inferior, é um Cristo cego, é um Cristo mudo, surdo e ignorante como a humanidade. Então ele está sujeito sim a contrair o coronavírus se ele ousar vir aqui agora na Terra. Então muitos acreditam que o Cristo virá um dia e do lado direito ele vai ressuscitar todo mundo, mortos de 10, 15, 20 mil anos atrás, né? Vai fazer voltar todo mundo à vida. Que vida é essa? Se continua todo mundo vivo. Se o que desintegrou foi só o corpo físico. E do lado direito ele vai colocar os bons. E do lado esquerdo ele vai colocar os ruins, aqueles que não foram muito bons, e vai mandá-los para o fogo do inferno eterno. Outra ignorância. Deus é amor. Deus não é carrasco. Não é desumano. Deus é justiça, Deus é inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus dá oportunidade àquele que falhou de se recuperar. Que Deus é esse que cria e depois joga no fogo do inferno eterno? Mas é engraçado que isso tudo é mitologia. Mitologia criada para manter a humanidade num estado de cegueira. E a humanidade continua acreditando. Cada um acredita no que quer. Mas quando o assunto está relacionado à eternidade, nós temos que ficar atento. Porque, afinal de contas, nós é que passaremos pelo processo todo de sofrimento assim que deixarmos
esse corpo físico. E quem introduziu essa mitologia dentro das religiões foram os próprios anticristos, os falsos profetas, que sempre existiu tanto no plano espiritual quanto no corpo físico. É engraçado que uma vez eu fui convidado para divulgar um livro numa cidade bem distante da minha cidade. E chegando lá, o presidente da casa me disse: enquanto você faz a palestra da divulgação do livro, nós vamos entrar aqui para uma outra sala e nós vamos realizar um outro trabalho que nós temos aqui na casa. Eu falei, pois não, fique à vontade. E durante uns 40 minutos mais ou menos, fiz o comentário do livro que estávamos lançando e no final fui chamado por esse presidente a adentrar esse outro local onde eles já se encontravam havia uns 40 minutos antes. E eu perguntei para ele assim, falei, mas